Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e esses são os destaques de hoje. Projeto Sementes do Futuro. Depois do investimento de R$1,5 milhão do governo do estado para a compra de sementes de milho, pequenos agricultores do Alto Sertão do estado iniciam o período da colheita. Eficiência e criatividade no campo. Agricultor sergipano de Moita Bonita desenvolve solução adaptada que tem feito a diferença na economia de tempo e dinheiro para o plantio e colheita da batata doce. Paixão pela apicultura. Produtor rural de alimentos orgânicos se encanta pelo mundo das abelhas e se torna referência na criação e produção de mel de qualidade superior. Controle de sanidade. Controle agropecuário da Endagro intensifica fiscalizações de animais em parques de vaquejada do estado. E ainda tem as dicas do médico veterinário para ajudar os criadores a evitar prejuízos causados pela mastite em vacas. Esses são os nossos destaques de hoje. O Sergipe Rural está só começando. Pequenos produtores do município de Nossa Senhora de Lourdes, na região do Alto Sertão, estão animados com a colheita do milho deste ano. E o bom resultado da safra é fruto da parceria dos homens e mulheres do campo com o governo do estado, que através da Endagro investiu R$1,5 milhão na compra de sementes de qualidade. Confira os detalhes na reportagem. Lavoura verdinha e milho graúdo. O plantio feito na hora certa vai garantir uma ótima safra de grãos aos pequenos produtores rurais. As sementes foram doadas pelo governo de Sergipe através do programa Sementes do Futuro, um investimento no valor de R$1,5 milhão com recursos próprios do estado. Ao todo, foram distribuídas 115 toneladas de sementes certificadas para 31 municípios. Graças a Deus, esse ano o programa chegou em tempo hábil, na janela de plantio, e nós estamos vendo aqui a grandeza. Produto de qualidade, a ver pela qualidade das espigas que ele mostrou aqui, e isso a gente fica muito satisfeito. A Endagro, os técnicos da Endagro ficam muito satisfeitos pelo resultado. A colheita em Nossa Senhora de Lourdes, no Alto Sertão Sergipano, já começou. Agricultor familiar, seu Joeliton recebeu 10 quilos de sementes do programa e plantou o milho em 2 tarefas da propriedade. A doação do governo de Sergipe, juntamente com a assistência técnica da Endagro, só trouxe alegria ao produtor. O vento chegou na hora certa, mandou a semente na hora certa e eu fiz o plantio aí. Graças a Deus, está com aí o resultado maravilhoso aí, graças a Deus. É muito gratificante no primeiro ano da parceria, você já encontrar o agricultor fazendo o uso correto do plantio, ele realmente veio fazendo tudo o que a gente pediu e a safra é a gratificação para qualquer técnico ver o produtor lucrar, né? O milho colhido vai ajudar na produção de silagem para alimentar o gado na época da seca. Os grãos também vão contribuir para a subsistência dos animais e trazer uma renda extra para os pequenos agricultores. A colheita ainda trouxe emprego para o Wesley, que também está feliz da vida. Coisa boa, né? Porque aí vai gerar emprego para nós, que nem estou trabalhando aqui, e também gerar uma ração para o gado de Wellington, para ele também trabalhar com as coisas dele, né? Alimentar os bichos dele, tirar um leite e gerar uma renda para a cidade também. E agora a gente vai mostrar que boa vontade aliada à criatividade de um agricultor sergipano resultaram na criação de uma engenhoca que tem feito a diferença quando o assunto é economia de tempo e dinheiro. Você vai conhecer agora o produtor Zé Gonzaga. Ele desenvolveu na propriedade dele o Tratorico, um equipamento adaptado que tem ajudado no plantio e colheita da batata doce. Confira.
Entre as principais finalidades, os motocultivadores servem para arar, afofar e deixar o solo permeável e descompactado para o plantio, com rapidez, praticidade e produtividade. Mas na propriedade de Zé Gonzaga, o equipamento ganhou outra utilidade graças a algumas modificações. Tinha uma roça de melancia aí para limpar e o trabalhador prometia hoje, vinha amanhã, vinha depois, nunca vinha. Aí eu bati os olhos nesse tratorzinho e calculei, vai dar para mim. Conversei com o revendedor, ele foi e disse, olha, está aqui o limpador com o tratorzinho, fica R$ 5.500. E deu certo, cheguei aqui, aonde um diarista gastava 3 dias para limpar a roça de melancia, eu limpei em 2 horas e 20 minutos. A motivação para pensar em engenhoca, batizada de Tratorico, se baseou na dificuldade de encontrar mão de obra para o trabalho no campo, mas também na economia que o agricultor teria e, claro, o menor tempo dedicado ao trabalho. R$ 240 para limpar a melancia, eu limpei com R$ 12, foi 2 litros de gasolina. Aí eu digo, meu Deus, funciona o negócio. Aí fiquei satisfeitíssimo, lavei o bichinho, botei dentro de casa e fiquei estudando. Mas eu não só planto melancia. Ah, rapaz, vou adaptar ele para arrancar batata. Então fui em frente. Comecei a planejar, comecei a olhar pelas redes sociais, né? No sul tinha, eu comecei olhando. Aí depois fui e fiz a adaptação. Comprei 2 pneus Aro 14, botei. Já testou, mas só que ainda não ficou do meu gosto, porque quando ele pegava um lugar mais pesado, ele ficava platinando. Aí eu digo, mas eu tenho ideia, nós não paramos de trabalhar não. Botei uma corda, um saía puxando e o outro arrancando. Aí depois eu calculei, não, vou mandar fazer 2 rodeiras de ferro. Aí batalhei, até que fiz as 2 rodeiras de ferro, aí agora tá preparado. A rotina do trabalho na propriedade de Zé Gonzaga foi facilitada. Depois de retirar as ramas das batatas, hora de usar o Tratorico, que passa pela terra desenterrando as raízes. São exatos 40 segundos até atravessar a leira de cerca de 50 metros. José Valtênis, o Dó, aprendeu rápido a utilizar o equipamento. É um trator que ajuda a gente muito na agricultura. Ganha muito tempo, facilita muito e é uma benção para nós aqui que trabalhamos no campo. E entendo para mim que aqueles que testam ele vai se surpreender muito, que ele facilita muito na agricultura. Dó deixa o trator posicionado na próxima leira e ajuda separando as batatas em pequenos montes, que logo serão recolhidos com galinhota para serem levados até a área de lavagem das batatas. Adriana e Dona Gildeci, filha e esposa de Zé Gonzaga, também ajudam na colheita, no transporte e na lavagem das raízes. Quando eu entro, nós entramos com força, porque senão chega o horário do comprador vir empanhar e não está pronto. Com a pausa na chuva, o trabalho segue acelerado, já que o veículo da cooperativa chegou para recolher as caixas com as batatas e deve seguir para buscar mais alimentos produzidos por outros agricultores cooperados. Cooperados a gente tem em torno de 75 a 80 cooperados hoje. E para o mercado do Augusto Franco a gente leva toda terça e toda sexta-feira. A mercadoria, batata, inhame, macaxeira, ovos, caipira. A gente junta dos cooperados e leva para o pavilhão da agricultura familiar e a gente trabalha também com merenda escolar, na rede municipal e rede estadual. Do uso do Tratorico na colheita, etapa que demanda um maior trabalho manual, os custos com a produção diminuíram. E quando o preço da batata está bom, dá até para planejar as próximas benfeitorias da propriedade. Esse ano foi bom. A produção foi boa? Não. A produção caiu. Mas aquele pouquinho que deu, o preço cobriu muito bem. Aquilo que faltou na batata, o preço completou. Então é uma hora de nós ter alegria no rosto, dar aquele sorriso gostoso, né, Patrícia? Dar aquele sorriso, né? Porque queira ou não queira é bom, claro, né? E só tenho a agradecer a Deus. E investir também. Né? Porque a gente vai, pega esse dinheirinho e já faz um investimento, como eu já estou prevendo o meu investimento, porque todo dinheiro que eu pego eu gosto de investir, né? Porque dinheiro, como eu já falei para vocês, só serve para 2 coisas: gastar e passar troco.
A seguir, do campo para a colmeia, você vai conhecer a fascinante jornada do produtor de orgânicos que fez da produção de mel uma nova fonte de renda. Não saia daí, a gente volta já. De volta do intervalo, vamos mostrar agora a trajetória inspiradora do produtor rural do município de Campo do Brito, no agreste do estado, que se aventurou na apicultura. O Adelso Fonseca, mais conhecido como Delso dos Orgânicos, é um velho conhecido aqui do programa. Além de ser referência na produção de alimentos sem uso de agrotóxicos, ele também agora produz mel de excelência. E o que começou como terapia virou agora uma fonte extra de renda. Veja na reportagem. A abelha é o único inseto que produz alimento não tóxico que é consumido pelo homem. Suas asas batem cerca de 11 mil vezes por minuto a cada voo. Mesmo que elas voem mais de 2 quilômetros longe de sua colmeia, elas nunca erram um caminho de volta. Curiosidades não faltam, né? Ele já cria as abelhas africanizadas, as com ferrão, numa área mais afastada da cidade. Mas vizinho de casa, ele tem a inspiração que precisa para começar o dia com a movimentação das abelhas sem ferrão. É a rotina diária dele. Quando eu acordo, eu já passo por aqui, aí vejo como é que elas já estão trabalhando. Primeiro que elas acordam. Mas você tem que começar por aqui, porque você fica mais alegre o resto do dia. De ver elas trabalhando e você passa aqui, é gostoso. Você vê uma colmeia da Apis, tem mais de 30, 40 mil abelhas e só uma comanda. E você abre uma caixa, você vê a organização de um tudo. Uma limpa, a outra cuida, a outra vai buscar o pólen, a outra vai buscar néctar. Então você fica só admirado, né? Como é organizada a natureza. E se você quer organizar a sua vida, você procura criar abelha e se inspira nela. Então acho que eu tenho para mim que eu mesmo me inspiro nela e para mim a minha vida é muito melhor. Porque eu gosto de ver elas como trabalhar, como estão trabalhando, como estão organizando tudo. É gostoso demais. Então eu tenho que passar por aqui para meu dia ficar bom. Nesse meliponário aqui, são dezenas de colmeias com 7 espécies diferentes de meliponas, como são chamadas abelhas sem ferrão. Entre elas, a Amanda-saia e a Jataí. Ele nos mostra um pouco da organização das colmeias e os detalhes do ninho e da melgueira. A parte de colmeia aqui é ninho, sobreninho e melgueira. Primeiro você coloca aqui o ninho com os discos, para você começar a criar. Quando o ninho está cheio com os discos de cria, aí você bota o sobreninho, que é para poder ela subir mais para aqui, para a família crescer. Entre safra, é bem interessante que você não deixe muito espaço também. Isso aí tem que ser muito frisado e explicado. Porque se você dá muito espaço com pouca cria, acaba danificando o enxame. Então você faz o quê? Se você entra em safra, você pode tirar a melgueira, se tiver muito disco, você deixa os dois. Se não, você pode tirar o sobreninho também e deixar só o ninho. Porque a rainha reduz a postura. Então a postura é nada mais do que isso aqui. Olha. Vocês podem ver, olha. Aqui é o disco de cria. E ela está com bastante reserva de alimento embaixo. No ninho mesmo ela tem bastante reserva. Além do sobreninho, ainda tem a melgueira com bastante reserva também. Então esse enxame está bastante forte, tá top. Nessa área em que Delso cultiva frutíferas, tem outro meliponário. E ele mostra como é o manejo para manter as abelhas alimentadas no inverno ou em períodos em que as flores são escassas. A alimentação fornece os nutrientes adequados às colônias. Quem querer criar abelha tem que saber a abelha que você quer criar. Porque uma abelha com ferrão você tem que ter mais cuidado, que é a ápice. Você não pode chegar que nem nós está aqui no meliponário, não. Você ir para o apiário, você tem que estar todo equipado, tudo certinho, você tem que conhecer também, porque não adianta você se meter com uma coisa que você não conhece que vai lhe prejudicar. Você pode chegar até a morte, porque a ápice ela não é ofensiva, é defensiva do que é dela. Eu costumo dizer que muita gente fala que a abelha é isso e aquilo. Não, a abelha está defendendo o que é dela. Então, no apiário você vai equipado e vai com todo conhecimento. E vai produzir muito mel, então vai ter mais lucro. Mas no meliponário é gostoso demais, porque você pode vir até pelado, né?
porque sem roupa que ela não vai lhe ofender de jeito nenhum. E a última semana do mês de agosto vai ser marcada em Sergipe por chuvas de trovoada e tempo abafado em todas as regiões do estado. Confira agora no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre muitas nuvens no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a meteorologia prevê chuva passageira na faixa litorânea sergipana. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 32 graus. No município de Estância, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 31 em Macambira e 32 graus em Cedro de São João. A seguir, fiscalização redobrada. Vamos mostrar que a Endagro tem intensificado o controle agropecuário em parques de vaquejada. E ainda tem as dicas do médico veterinário Marcos Franco para evitar prejuízos nos rebanhos provocado pela mastite em vacas. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. Oi pessoal do Sergipe Rural, aqui é Gustavo Barreto da Fazenda Mangabeira. Estou aqui para convidar vocês para o dia 17 de setembro às 15 horas participar do nosso terceiro leilão de forma exclusivamente virtual. Mas para atender pedidos, a gente vai fazer uma semana de portas abertas. Então do dia 11 de setembro ao dia 16 de setembro, agende sua visita e venha conhecer os nossos animais. Será um prazer recebê-lo. E a leiloeira vai ser a Agreste Leilão e a transmissão pelo YouTube da Agreste Leilões. Aguardamos vocês. E agora a gente abre o espaço do programa para citar alguns nomes de telespectadores que estão sempre ligados na gente. E hoje nós começamos mandando um abraço para a Sueli Pérez, que mora no município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Um abraço também para o senhor Matusalém França, sergipano que mora em Santo André, São Paulo. E Edivan Nascimento, graduado em zootecnia na UFS, Campo Sertão, morador de Pião. E ainda para o senhor Genildo de Souza, de Cipó, na Bahia. Você também quer ter seu nome citado no programa? Manda a sua mensagem, participe e não esqueça de dizer também o sobrenome, o estado e a cidade onde mora. E a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe tem intensificado as fiscalizações e controle agropecuário nos parques de vaquejada. A medida da Endagro é para assegurar a sanidade dos animais, para evitar a disseminação de doenças, a exemplo do mormo. A repórter Patrícia Dantas acompanhou as ações em Lagarto, no centro-sul do estado. Áustria e Grampola são éguas quarto de milha que estão no Aras Fábio José. Elas têm cerca de 15 anos de idade e podem ser chamadas de dupla de milhões. Isso porque o crescimento do mercado quarto de milha é motivado pela valorização dos cavalos nos leilões brasileiros. Esse mercado movimenta no Brasil centenas de milhões de reais anualmente. E quando se fala em cifras tão altas, a saúde desses animais é levada muito a sério. E o cuidado por aqui é periódico. A gente costuma fazer os exames deles sempre rotineiro, independente de ir ou não para evento, né? Então, a cada 60 dias, que é o prazo de validade desse exame, então a gente repete os exames deles. E quando vai para vaquejada, a gente toma um cuidado de vai para o evento, volta, a gente tem uma área de quarentena, né? Então a gente bota os animais em quarentena, espera o período, estando todo mundo ok, volta para a vida normal. Se tiver mais vaquejada, segue esse ciclo aí.
Além disso, a gente tem um cuidado muito grande com questão de material na vaquejada, né? Então a gente tem todo o material da gente, o material utilizado, seja de arreio, de alimentação dos animais, dos vaqueiros, ele é todo nosso e de uso exclusivo dos animais e dos vaqueiros do Aras. Então a gente faz todo uma limpeza e todo um cuidado para que não tenha nenhum tipo de contaminação. O Aras Fábio José está localizado no mesmo complexo onde está o Parque das Palmeiras, que cedia grandes eventos agropecuários. E Júlia Sobral, responsável técnica do complexo, enumera os cuidados a cada evento. Agora a gente tem a obrigatoriedade também das vacinas, né, da carteira de vacinação para entrada nos parques. E assim que os cavalos chegam, além de cobrar o exame, de verificar se esses exames estão corretos, a gente tem uma avaliação física desses animais também. Eles não podem estar apresentando nenhuma sintomatologia de infecções, de afecções infectocontagiosas, né, doenças de síndrome respiratória. Então a gente tem esse cuidado de avaliar fisicamente esses animais quando entram, né, quando acontece um caso ou outro a gente isola para que seja investigado, para a gente tomar esses cuidados desses cavalos não estarem entrando nos eventos e tendo acesso às aglomerações com alguma suspeita. A presença de um responsável técnico nos eventos agropecuários é uma garantia a mais que os proprietários têm com a saúde e bem-estar dos animais. O responsável técnico, ele é responsável por toda essa parte que engloba o bem-estar do animal, né? Seja ele o bovino, o equino. Então a gente se preocupa com toda a estrutura, a gente é responsável por toda a estrutura, averiguar toda a estrutura antes e durante o evento, né? A gente fica responsável também por essa parte de fiscalização com o apoio da Indagro, né? Do órgão fiscalizador. E aí a gente acaba tendo esses mínimos cuidados. Então a gente se responsabiliza pela qualidade do ambiente que esses cavalos estão alojados e a gente está ali para resolver esses outros problemas, né? Essa questão da averiguação física desses animais e de acatar e acolher esses proprietários. Mesmo com a flexibilização das regras brasileiras, o governo do estado de Sergipe publicou no final de julho a Portaria 187, que considera mormo de peculiar interesse para o estado para fins de fiscalização e de defesa sanitária animal. O mormo é uma doença infectocontagiosa provocada por uma bactéria que ela acomete os equídeos de forma geral e também é considerado uma zoonose. A Indagro decidiu manter a exigência dos exames de anemia infecciosa equina, mormo e a carteira de vacinação contra a influenza para animais que vão participar de eventos de aglomeração, eventos agropecuários, pois o estado de Sergipe tem um rebanho equídeo muito forte e a gente precisa evoluir com controle e, quem sabe, erradicar a doença no estado. A medida governamental é um cuidado a mais com o grande plantel de equídeos do estado. Orientamos que os proprietários de animais só levem os seus cavalos, animais atletas, para aglomerações oficiais, ou seja, que tenham o cadastro na Indagro, pois os mesmos terão responsáveis técnicos, os quais recepcionarão esses animais, farão a inspeção clínica e só permitirão a entrada do animal caso ele não apresente nenhuma sintomatologia. Tem uma questão dos custos também, que é um cuidado a mais. Um cuidado a mais seria também não compartilhar costos de água, de alimentos, pois uma forma de contaminação seria a via de entrada seria pela boca. E ainda sobre sanidade animal, vamos falar agora sobre a mastite em vacas, doença que pode trazer sérios prejuízos aos criadores de bovinos. O médico veterinário Marcos Franco conversou esta semana com a repórter Patrícia Dantas sobre o assunto. Acompanhe. Olha, cerca de 60% dos problemas da cadeia leiteira tem a ver com a mastite. E a terapia da vaca seca é a forma mais interessante de prevenir a doença. Mas muita gente ainda não faz. Sobre esse assunto eu converso agora com Marcos Franco, que é médico veterinário. Marcos, por que será que as pessoas ainda insistem em não fazer essa terapia que é tão benéfica para
para as vacas e até para a produção leiteira. Como você falou, 60% dos problemas vão ser resolvidos se você fizer a terapia da vaca seca. Toda vaca, no final da lactação, precisa se preparar para a próxima lactação que vai vir após a aparição. Portanto, 60 dias antes de parir, ela tem que ser secada. Para quê? Para que se prepare para a próxima lactação, para a regeneração dos alvéolos e, consequentemente, ela terá uma boa saúde na próxima lactação. A gente fala de 60 dias antes de parir, mas normalmente existe um prazo que a vaca começa a diminuir a produção leiteira. É justamente nesse momento. De quanto tempo realmente a gente pode ver que a vaca precisa começar a terapia da vaca seca? É comum muitos criadores, exemplo, a vaca parir, continuar, emprenha e continua na próxima lactação. Isso nunca deve ocorrer. 60 dias antes de parir, ela tem que ser seca para o quê? Para recompor os alvéolos, para que o úbere tenha uma saúde normal e não apareça mastite na próxima lactação. Vamos falar um pouquinho sobre a mastite, quais são os problemas que ela traz assim, para a produção leiteira como um todo. Olha, se uma vaca tiver mastite, 40% da produção láctea dela vai ser diminuída e, consequentemente, pode trazer problemas até mais graves. A vaca pode perder o úbere, inutilizando para a produção de leite, que a vaca leiteira, a finalidade dela é produzir leite. Se a vaca tiver uma mastite e não for tratada a tempo, o que vai ocorrer? Essa vaca vai ser inutilizada para a produção de leite, trazendo grande prejuízo para a pecuária leiteira. Muita gente fala que muitas vezes não faz a terapia porque é caro, cerca de R$15, não é, Marcos? Cada bisnaga para cada teto da vaca. Esse é um investimento de prevenção e não necessariamente de gasto, né? É verdade. Qualquer máquina, ou seja, um automóvel, um trator ou um animal, ele precisa da manutenção, ou seja, dos cuidados para o quê? Para que sua vida útil seja prolongada o mais longo possível. Portanto, a terapia da vaca seca é de fundamental importância para quê? Para que 60% das mastites não ocorra e seja tratada com eficiência, a custos baixos, trazendo só lucro para o criador. Se faz a terapia, que gasta cerca de R$60 por vaca, deixa de gastar muito mais com a questão de antibióticos e até de perder a utilidade dessa vaca, né? Quanto mais rápido a gente tratar a mastite, mais sucesso nesse tratamento. Quanto mais demorar na identificação da mastite, vai se gastar mais medicamento, mais antibiótico e muitas vezes com um insucesso muito grande. Por quê? Se você fizer a terapia da vaca seca, ou seja, no final da lactação, 60 dias antes de parir, o que vai ocorrer? 60% das mastites que poderia ocorrer nas suas vacas não vai mais ocorrer, trazendo grande lucro para o criador. Por quê? A perca de uma vaca é por demais insatisfatório para qualquer atividade econômica, no caso a atividade leiteira. Marcos, a gente sabe que uma boa vaca tem 5, 6 gestações, né? E se por acaso não tiver cuidado desde a primeira, já pode ter um problema para o resto da vida produtiva da vaca. E muitas vezes essa secagem que é necessária não é feita muitas vezes só por descuidado, por esquecimento do produtor, não é isso? Correto. Se você fizer a terapia da vaca seca, como é que deve fazer a terapia da vaca seca? No 7º mês de gestação, você fazer 2 opções. Ou a secagem abrupta, ou seja, você passar naquele dia de tirar o leite, no outro dia você tira o leite e aplica a mastite vaca seca, ou você diminuir uma ordenha por dia, ou seja, quem faz 2 ordenhas, começa a fazer uma ordenha por dia durante 7 dias. No 7º dia, você aplicar a bisnaga vaca seca, para quê? Para que 60% dos problemas de mastite que poderiam ocorrer vai ser saneado com essa simples terapia. Marcos, bem importante pontuar isso e tá aí a dica para o produtor. Faça a terapia da vaca seca. É com vocês no estúdio. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número. Anote aí, 999284631. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigada por sua companhia. Próxima semana a gente está de volta. Nós esperamos por vocês.